Amados, nós sabemos que Jesus veio, até um dos hinos aqui, não sei que momento falou aí, mas é isso mesmo, Jesus ele veio. Então hoje, quando nós olhamos para Cristo, isso aí obviamente é só para a nossa, para nós olharmos a imagem. Meus irmãos, a imagem, para nós é uma imagem qualquer, uma fotografia qualquer. Isso aí não é para idolatria, para adoração, nada disso. Meus irmãos, obviamente o lugar que eu conheço é esse túmulo que está vazio, lá sim, em Jerusalém. Nós podemos entrar no Gólgota, você não consegue chegar lá onde foi a cruz, você não vai lá, então é distante assim, mas é mais ou menos assim. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Jesus está no trono e Ele vive. Amém, igreja? Isso é a Páscoa. Ele vive, Ele está no trono e Ele nos aguarda, e louvado seja o nome dEle por isso. Então, meus amados, e tem a história de dois sujeitos, dois discípulos. Hoje eu paro aqui e paro no domingo que vem também, por conta do culto da ceia. Não falarei sobre não continuarei na série de Salmos, mas eu ainda falo aqui de dois peregrinos, que estão narrados no livro de Lucas capítulo 24, dois peregrinos. Não falo da peregrinação dos salmistas, lá do Salmo 120 ao 134, que nós estamos explorando, estudando, meditando, mas eu falo de Lucas 24, quando fala de dois peregrinos que estavam em Jerusalém e agora estão descendo para Emaús, a cidade que estava distante de Jerusalém de 11 quilômetros, e é esse lugar onde estavam esses dois discípulos, onde estavam esses dois peregrinos, e eles saem em peregrinação para Emaús, uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, onde foi a morte e onde Jesus foi crucificado. Então, meus amados, aqui no capítulo 24, verso 13, eu vou ler aqui para os irmãos. Eu não sei se você quer colocar ali, Gabriel. Ele fala assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com o rosto entristecidos, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Amém, igreja? Amém, igreja? Senhor amado, nós adoramos o teu santo e bendito nome por esse dia e por estarmos aqui. Nós louvamos porque o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Fala conosco.
Fala, Espírito Santo, trata a nossa vida e nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Era domingo, vencida a sexta-feira, vencido o sábado, era domingo, o dia que Cristo ressuscitou. Era domingo e eles estavam lá, estavam na história, estavam no momento da crucificação, participaram de tudo, eles viram tudo, estiveram com Jesus o tempo todo, e lá estavam eles. Se você voltar, ele fala, no começo do capítulo 24, ele fala assim, no primeiro dia da semana, que é domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Então, meus amados, elas vão até o sepulcro, está no texto, é muito claro o texto. Então é o dia, é o domingo, o primeiro dia da semana, onde elas vão até o sepulcro, e chegando lá no sepulcro, elas não acham ninguém lá, não vê ninguém, não tem corpo, não tem nada. Então esse texto aqui nesse momento é o domingo da ressurreição, é o domingo onde Jesus ressuscitou. Talvez no final da tarde, talvez estava anoitecendo, era final da tarde, estava na penumbra já, terminando o dia do domingo, e estava findando esse dia. E esses 2 sujeitos, esses 2 discípulos, que caminharam, participaram com Jesus, andou com Jesus, nesse dia, um dos maiores dias, se não o maior dia da história do cristianismo, decisão deles, sair de Jerusalém e ir para Emaús. Decisão deles, largar o que estava acontecendo, o grande acontecimento da história, e indo embora. Eu pensava agora, já depois de ter escrito, meus amados, por vezes nós fazemos o que eles fizeram, só que aí de repente você fala assim, vou usar uma linguagem bem chula, fala assim, ixi, que burrada que eu fiz, que burrada que eu fiz, eu poderia estar lá, eu estou indo, eu poderia estar lá no lugar que Jesus e os outros estavam, e eu estou indo para Emaús. Dei bobeira, errei demais. Só que normalmente isso não reverte mais, acabou. Deus pode ter outras histórias maravilhosas com você e comigo, mas o dia de hoje é o dia de hoje, ponto final, segue em frente, e louvado seja Deus que nós podemos celebrar. Mas por vezes nós falamos assim, eu poderia ter estado lá, agora é tarde, morreu, adoeceu, mudou, abandonou, eu podia ter estado lá, e é isso que é o sentimento deles, e eles estão indo embora, estão indo para Emaús, estão indo para esse lugar, e deixam, meus irmãos, lá Jerusalém, no dia em que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte, e Ele ressuscita dentre os mortos. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nesse dia, já falei no início, na introdução aqui, ainda parte da introdução, todos os cristãos no mundo celebram esse dia, a ressurreição de Jesus, celebram a Páscoa. Então, meus amados, talvez entre nós, o nosso cristianismo, porque é isso que aconteceu com esses 2 discípulos, perdeu a graça.
ele perdeu o sabor. Eles perderam, está sem graça. Perdeu, sabe, aquele prazer, a alegria, aquele brilho nos olhos, um coração que ardia quando meditava na palavra, ouvia, orava, quando estava na igreja, em comunhão. Perdeu isso. E assim, eu creio, estava o coração dos peregrinos. A palavra fala aqui, ela fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Os peregrinos estavam decepcionados, estavam imaginando coisas no coração, na cabeça, eu imagino. Eles estavam decepcionados com a experiência que tiveram. Agora preste atenção, reitero, no dia da ressurreição, no dia da ressurreição, ao invés de se alegrarem, regozijarem, esses homens decidem peregrinar 11 quilômetros, numa estrada ruim, de pedras, de noite, do que ficar na presença de Deus, do que ficar na comunhão dos outros discípulos, que nós não sabemos exatamente quais estavam lá, em que a junção, que grupo estava lá junto. Então, meus irmãos, eles decidem fazer uma viagem de 2 horas a pé, de noite, para não estar lá no dia da decepção, da ressurreição de Jesus. Eles estavam decepcionados, muito decepcionados. Baixo a cabeça. Eu penso que o coração deles não tinha o que fizesse entrar alguma coisa ali a depender deles, se não fosse pelo Senhor e o Espírito Santo de Deus. E vão para Emaús, nesses 11 quilômetros, tristes, frustrados, cabisbaixo. No nosso imaginário, você pode pensar assim: o que passava no coração desses 2 sujeitos? Então, meus amados, simplesmente, eles não querem ouvir a maior, ou participar da maior história, do maior acontecimento da história, e eles vão embora. Isso não comoveu eles. Eu fico pensando hoje, meus irmãos, por vezes, o Evangelho não nos comove mais, a não ser muitas pessoas, usando uma figura antiga até, que eu uso até. Não é porque eu uso que você tem que usar, porque daqui a pouco, como tem esses caras aí que vai vender o lenço também, as pessoas não trazem mais lenço. Não é que você tem que trazer, irmãos, mas não usam mais porque não há mais choro pelo pecado, não há mais choro pela história, não há mais choro por Jesus, não há mais choro pelo pecador, não há mais choro pelas famílias que estão perdidas, não há. O Evangelho virou uma coisa tão comum, assim, para nós, que nós imaginamos que o Evangelho é isso mesmo, que está tudo certo, não tem nada errado, colocamos ali no piloto automático, digo sempre isso aqui, e vamos no piloto automático, está tudo bem. E pessoas tombando do nosso lado, pessoas tombando à nossa frente, pessoas tombando atrás, pessoas ficando no caminho. E isso, meus irmãos, era o que estava acontecendo com eles. Nem a maior história que a humanidade poderia ouvir ou participou, eles quiseram participar, e eles estão descendo para Emaús. O Cristo ressurreto não foi o suficiente para eles, e como não é para muitas pessoas.
O Cristo ressurreto não comoveu o coração deles, não tocou o coração deles, não marejou os olhos deles. O Cristo ressurreto não segurou os peregrinos na igreja, não segurou eles na comunidade. Eles, os dois, estavam voltando decepcionados para casa. Guarde essa frase no coração. Estavam voltando decepcionados para casa, muito decepcionados, com toda a história contada no texto. Ficaram de burburinho, de conversa. Talvez eles estivessem descendo e dizendo assim: cara, que furada nossa, hein? Nós acreditamos nesse Cristo, nós acreditamos nesse Deus, nós acreditamos no que eles falaram, nós acreditamos no que eles pregaram, nós acreditamos na religião desse rabino, nós acreditamos, e olha que furada, e vão embora, reclamando, tristes, decepcionados, frustrados, olhando para a turma e dizendo assim: que turma ruim nós arrumamos, acho que era melhor não ter ficado em casa, nós havia ganhado mais, eu ter ficado em casa vendo talvez um futebol, estando ali no conforto, comendo uma bacia de pipoca, tomando um café, um chá, um negócio qualquer lá, era melhor mesmo. Ou que bobeira nós demos, nós está aqui, ó. E assim que estavam descendo, triste demais. Mas, meus amados, é penoso para nós por vezes ouvir isso, mas não raras as vezes, essa é a sua história e a minha história. Não é diferente deles, de jeito nenhum. Só que nós não temos coragem de dizer, nós nos envergonhamos até de dizer, nós não falamos das nossas tristezas, nós não falamos das perdas, nós queremos falar de ganho e do que é macro ainda, mas nós não falamos de perdas, nós não falamos de doenças, de enfermidades, nós não falamos que nós frustramos, que nós entristecemos, nós não falamos, nós não confessamos que nós, por vezes, não queremos perdoar, que nós, por vezes, o sermão entra aqui e sai lá. Nós não falamos que, por vezes, eu saio da igreja, amanhã eu já não sei mais nem 10% do que foi tratado na igreja. Nós não falamos isso e ficamos decepcionados. E isso, meus irmãos, é o que acontece com a maioria de nós, e isso é uma figura do que pode acontecer comigo e com você. Mas nós precisamos saber quem é que cuida de nós. E eu leio o texto e ele vai dizer sobre isso. Aí aqui no 14 ele fala assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nós sabemos que Jesus, depois de morto, ele ficou 40 dias na terra, que é da Páscoa ao Pentecostes. Ele fica 40 dias. Você entende melhor isso lá no livro de Atos. Então ele vai parelho com eles e começa a falar com eles. Está ali no texto. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O 16, Gabriel, por favor. E ele fala assim, no 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meus irmãos, Jesus sabendo o que eles estavam fazendo, Jesus entendendo o coração dos dois peregrinos,
O que é que eu faria, será, meus irmãos? Obviamente eu não estou nessa porção que Jesus está, longe disso. Mas com certeza eu iria apontar qualquer crítica, qualquer erro e dizer para eles: ô gente boa, o que vocês estão fazendo aí para ir no Emaús? Vocês estão falho da cabeça, estão ruim da cabeça? Vocês deviam estar em Jerusalém. Isso é o que nós fazemos, irmãos. Você devia estar aqui, você devia estar acolá, você devia estar aqui. Não, Jesus não faz isso, irmãos. Jesus vai do lado deles e começa a caminhar com eles. E começa a falar com eles, e começa a tratar o coração deles. Então, meus amados, olha que coisa interessante. Por vezes o que nós esperamos de Jesus é que Ele chegue assim, apoteoticamente, não sei se existe essa palavra, mas chegue e fogo, e raio, e água. Não. Jesus chega do lado deles. Eu imagino a cena e começa a caminhar com eles. E começa a falar com eles. E começa a falar com eles. Então, meus irmãos, Ele vai do lado deles, caminha com eles. E vai começar agora a tratar o coração deles. Meus amados, no caminho das nossas frustrações, no caminho do nosso desânimo, no caminho da nossa desistência, Jesus vem do nosso lado e começa a caminhar conosco, e começa a falar conosco, e começa a tratar nossas vidas, e começa a trazer uma direção para a sua vida no caminho, meus irmãos, de perdas, no caminho de muita tristeza, de angústia, no caminho onde o coração está tão seco, o olho está tão seco que você não consegue mais chorar, você não consegue mais ver o Evangelho, você não consegue mais ver nada. Você não consegue ver na família, você não consegue ver no país, você não consegue. Jesus, Ele vem do seu lado. E Ele começa a falar, e Ele começa a falar com esses discípulos. Então, meus irmãos, Ele anda com esses discípulos, e Ele anda comigo e com você, na hora, nos momentos de maior dor das nossas vidas. Ele caminha conosco. Amém, igreja? Eu não sei qual é a maior dor da sua vida. Qual foi? Foi uma perda de um ente querido? Foi a perda de um amigo? A perda... Qual é? Eu não sei. Mas você sabe, eu não sei. Mas você sabe. A dor é sua, não é minha. Qual é a maior perda da sua vida? Ou nossa perda? É nessa hora é que Ele se aproxima de nós, Ele começa a caminhar do nosso lado. Meus irmãos, os nossos olhos, por vezes, não vê o que precisa ser visto. Está escrito, está no texto, ali no 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu quero te dizer em nome de Jesus que mesmo que você não perceba, eles não perceberam, mesmo que eu não perceba, eu sei, meus irmãos, que Jesus está comigo, Jesus está com você. O texto está falando, irmãos, não sou eu, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, mas Jesus continua com eles, caminhando com eles, do lado deles, cuidando deles, abraçando eles e falando com eles. Isso é Jesus, irmãos. Esse é o Cristo que vive, mesmo sem eles reconhecê-lo. E por vezes isso acontece conosco, Ele está conosco.
Ele é o que vai do nosso lado, próximos a nós, nas horas mais assim difíceis da nossa vida. Ele vai do nosso lado e Ele nos abençoa. Amém, igreja? Essa semana eu saí para, não sei nem onde eu estava, viajando por aí em algum lugar. E é habitual a mim, né, orar. É habitual quando eu estou viajando. Normalmente eu tenho um tempo de oração. Eu já disse aqui que, como eu ando muito sozinho e normalmente em lugar ermo, tem dia que é quase um culto, assim, sabe, na minha boleia. É quase um culto. Tem oração, tem louvor e tem tudo. E eu estou lá com Jesus, entendendo que Jesus está comigo, entendendo que Ele está ali, o Espírito Santo de Deus, e que está dirigindo ali. E já aconteceu, não é a primeira, e também em nome de Jesus não será a última, que você sabe quando você é assim visitado pelo Espírito Santo de Deus, e você abre assim o coração, e você vai orar espontaneamente, você vai cantar espontaneamente, e você vai glorificar a Deus espontaneamente, eu e Deus, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo na boleia, e vamos embora, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, porque nós devemos essa certeza, ainda que meu olho não perceba, Ele está comigo, Ele é o abençoador da minha vida, e é Ele que me sustenta, e é Ele que vai comigo, e é Ele o abençoador da minha vida. Amém, igreja? Lá no 25, no versículo 25, meus amados, Jesus, Ele vai dar a direção para eles, como que pode haver restauração na vida deles, e como pode haver restauração na tua vida e na minha vida. Como pode haver restauração para as nossas famílias? Como pode? Então Jesus vai ensinar para eles. E Ele vai dizer para eles que não haverá restauração se eles não voltarem para a palavra. É interessante isso. E Ele fala assim, Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Então Ele está dizendo, olha aqui, cabeção, os profetas já falaram isso já está escrito, e vocês não entendem? Como vocês custam entender e como demoram a crer tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, Ele fala de novo, começando por Moisés, Ele volta lá no Êxodo, e por todos os profetas, Ele fala dos profetas, explicou-lhes que o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Nós estudamos Gênesis, Êxodo o ano passado, em 25, e meus irmãos, todos os capítulos, os dois, apontam para Jesus. E é isso, o próprio Jesus está falando com eles. Vocês não olharam? Vocês não prestaram atenção nisso? E isso, meus irmãos, é um choque para nós, porque toda a resposta das nossas demandas, perguntas, as não respondidas, as respondidas estão na palavra de Deus. E nós não olhamos. E nós olhamos para tantas coisas, ou meditamos em tantas coisas, mas deixamos a palavra para lá. E Jesus está falando assim, olhe para a palavra, volte-se para a palavra. Meus amados, a raiz de todos os nossos problemas, eu estou te dando um spoiler, a raiz de todos os nossos problemas é que nós blindamos, blindar não entra mais o nosso coração contra a palavra de Deus. Não é contra, você não é contra, você é a favor. Você não é contra, como eu não sou, mas ela não acha lugar mais por causa disso. O cara está
frustrado demais para deixar a palavra, triste demais, duro demais. Ele está com expectativas frustradas demais. Então ele não deixa, a palavra não acha lugar. Ele ouve sermão após sermão, escuta sermão após sermão, escuta de A a Z, ele lê, mas ele está blindado, o coração está blindado, não entra mais, não tem lugar para a palavra lá. Então, meus irmãos, o que vem das Escrituras, o que vem de direção para nós, bate aqui e sai, não penetra, não entra. E aí, meus amados, nós vemos, não há mudança. Então, meus amados, por isso, Jesus, Ele não os abandona, Ele não os deixa, Ele chega próximo a eles, conversa com eles, pega eles e leva para a palavra. E fala, vocês precisam ver, ouvir a palavra. Então, meus amados, a palavra não é só um momento. Eu vou na igreja domingo, eu ouço a palavra, amém. Eu vou na igreja terça, ouço a palavra, amém. Vou na quinta, ouço a palavra, amém. Então, meus amados, nós devemos saber que o que tem de mais sublime, o que revigora a sua alma, que revigora a minha alma, está na palavra de Deus. O que vai nortear a tua família é a palavra de Deus. O que vai nortear a igreja do Senhor na face da terra é a Bíblia Sagrada. O que vai nortear o mundo inteiro é a Bíblia Sagrada, são os mandamentos do Senhor. É Ele, meu amado, minha amada, que vai nos ajudar e nos ensinar todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? É a palavra de Deus, é essa palavra que nós precisamos deixar entrar no nosso coração, e é isso que Jesus está falando com eles. Gente boa, que a palavra, ela entra em sua vida. Vocês não escutaram o que dizia já os profetas? Vocês não sabem, vocês estão meio por fora. O que aconteceu com vocês? Agora bem diferente de nós, eu fico impressionado com a paciência de Jesus. A paciência dele em relação a esses dois que, ao invés de estar com eles, está saindo de perto deles. A paciência de Jesus, ao invés de eles estarem lá na equipe, eles estão indo para Emaús. Você imagina se fosse eu. Eu não te falei, eu não te avisei. Então, meus amados, Jesus, Ele vai até nós nos momentos de incredulidade, é o que está acontecendo com eles. Às vezes você acha que é quando você está, assim, uma tocha espiritual, uma chama espiritual, é aí que Jesus está com você. E aqui nós vemos, meus irmãos, que não é. Na incredulidade deles, Jesus estava com eles, e Ele está conosco, porque Ele vive e está conosco. Amém, igreja? Então, meus irmãos, Jesus corre, Ele nos alcança, e chega até nós, e Ele reconstrói a nossa vida, Ele reconstrói a nossa história, Ele reconstrói aquilo que na sua vida está destruído. Ele faz isso porque Ele vive, e é Ele que faz isso. Amém, igreja? Então, meus irmãos, encerrando, quando Cristo, Ele nos encontra no caminho, Ele ouve nossas orações, nossas reclamações, nossos clamores. Quando o nosso coração está angustiado, é com Ele que devemos nos encontrar. Ele abre os nossos olhos espirituais.
O toque dele vem e revitaliza as nossas vidas. Oh, como é bom isso! Agora eu preciso ter um coração de um discípulo o coração ensinável, que está sempre pronto a obedecer, sempre disposto a obedecer, sempre disposto a ouvir e obedecer o que ele tem falado. Não, meus irmãos, ficar com os meus achismos, com o que eu imagino, com os meus julgamentos, com os meus apontamentos. Não, meus amados, eu preciso olhar para Jesus, que vive e está conosco, e cuida de nós e nos abençoa. Amém, igreja? Ele abre os nossos olhos espirituais e faz assim, e ele revitaliza você. Agora você tem que abrir o seu coração. Não adianta, aí sim, eu posso pregar sermão, você ouvir sermão, do Romério ou de outro. Se você não mudar de vida, não adianta nada. Você precisa mudar como eu. Preciso olhar e deixar com que Ele transforme a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Que Jesus, Ele te abençoe poderosamente. Que Jesus abra os seus olhos. 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 Então, meus amados, a mudança de rumo das nossas vidas, ela só será completa. E ela é quando eu abrir o meu coração para Jesus e deixar Ele trabalhar. Então, o meu convite para você nesta noite: abra o seu coração, deixa Jesus entrar e deixa Ele transformar a sua vida para a glória de Deus Pai. Não viva longe de Jesus, não vá para longe de Jesus. O Cordeiro está vivo, Jesus está vivo. A manjedoura está ali, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a manjedoura está vazia, mas Ele está no trono, Ele vive e Ele cuida de nós, e louvado seja o nome dEle por isso, porque Ele tem cuidado de nós. A história do cristianismo não terminou, meus amados. Ela não terminou numa sexta, ela não terminou num sábado, mas o Senhor ressuscitou. E por isso nós adoramos, nós bendizemos, nós glorificamos, nós exaltamos aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que tem por geração em geração nos assistido e nos abençoado, que não desistiu de você, que não desistiu de mim, mas que nos assiste, nos coloca de pé e nos faz marchar, caminhar de cabeça erguida, sabendo que Ele é o abençoador da nossa vida. Amém, igreja? Que você celebre esse Cristo, o Cristo que está vivo, não o Cristo que está na cruz, não o Cristo da história, não o Cristo vivido por Mel Gibson, não esse Cristo, o Cristo que nós vivemos e pregamos. Ele está vivo e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Sentado mesmo, vamos dar uma salva de palmas a esse Jesus. Senhor amado, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pelo privilégio que temos, Pai, de poder ouvir essa palavra, contemplar as tuas maravilhas, de saber que o Senhor não desiste de nós, não desistiu dos 2 discípulos, os 2 peregrinos que saíram de Jerusalém e foram para Emaús, tristes, cabisbaixo, frustrados. Eles tomaram a decisão, hoje nós, olhando para a Escritura, que eles não tinham acesso ainda, nós podemos dizer que foi equivocado, eles poderiam ter ficado lá com os demais e participar do dia que mudou a história da humanidade, que foi o dia que Cristo ressuscitou.
e onde nós fomos perdoados dos nossos pecados. Nós fomos perdoados, porque o Senhor vive. Vivo está Jesus. E o Cristo vive, o Cristo vivo. Ele vai conosco, Ele caminha conosco, Ele anda conosco. A prova está aqui, Ele não desistiu dos 2 discípulos, Ele continua com eles, caminhando com eles, e sabendo que eles estavam indo o caminho oposto do que o lugar que era para eles estarem, mas o Senhor caminha com eles. Senhor amado, hoje nós queremos ouvir um evangelho gourmet, um evangelho gourmetizado, onde por vezes não fala nada disso. O que fala é que nós não entristecemos, é que nós não adoecemos, que nós só temos alegria, que nós não temos tristeza, que nós só temos ganho e não temos perda. E por vezes é um evangelho gourmet. Senhor, nós queremos ouvir esse evangelho que foi dito a esses 2 discípulos, os 2 peregrinos descendo para Emaús. E nós queremos mudança de vida em nós, nós queremos transformação em nós, nós queremos novidade em nós, nós queremos viver o extraordinário de Cristo em nós, nós queremos viver coisas grandes e poderosas em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pela nossa insensatez, nos perdoa por às vezes sermos tão incrédulos. Nos perdoa, Deus, nós queremos declarar que nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua bênção e nós queremos a Tua bênção. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nos ajuda no caminho. Eu sei que o Senhor ajudou esses 2 discípulos. Nos ajude também no caminho, Deus. Nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Nós precisamos de Ti. Nós sairemos daqui a pouco daqui. Amanhã enfrentaremos os desafios que são peculiares a cada um, particulares a cada um. Nos ajude, Pai, a sermos discípulos que ouvem a palavra do Senhor, que caminham segundo a palavra, que põem em prática a palavra de Deus. Porque é isso que Jesus fala para eles. Vocês não conhecem o texto? Olhem para o texto, o que o texto fala. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti. Na nossa caminhada, nos ajuda. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, igreja?